Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Arcline aqui do canal. Nesse vídeo aqui eu vou passar as novidades da nova versão do Arcline, então vamos lá. Bom, então o Arcline ao longo das versões, né? Então, por exemplo, atualmente está no Arcline 2024 e ao longo dessas versões ele vai lançando updates que também trazem bastante coisa bem legal, não só em versões principais, né? Por exemplo, da 23 para 24, mas também updates internos com bastante novidade. E esse update que teve agora, esse último update, vale uma atenção bem legal porque tiveram recursos muito interessantes que eu vou passar aqui, tá? Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês então, tá? E como que a gente vai trabalhar aqui dentro dessa propriedade de novidades, né, do Arcline 2024, tá? Basicamente, a gente vai vir aqui em documentação e o primeiro que eu quero passar é nuvem de revisão, tá? Nuvem de revisão é bem legal porque você consegue configurar logicamente como essas nuvens vão representar, tá? Vão ser representadas no seu projeto. E criar aqui quantas revisões você quiser. Então você pode vir aqui em criar e fazer, por exemplo, a nuvenzinha de revisão aqui em volta do seu desenho e deixar uma nuvenzinha. E aí vocês podem estar se perguntando, pô Gabriel, mas eu vou colocar isso e eu tenho que ficar digitando em volta dessa nuvem o que eu quero que edite, o que eu quero que altere? Não, tá? Aqui dentro do Arcline você vai conseguir vir aqui no gerenciador de revisões, né? E vai ter aqui a data, que você consegue alterar também, caso seja uma revisão antiga, caso seja uma futura, enfim, você consegue alterar. Nesse caso eu vou manter aqui mesmo, e eu vou colocar, por exemplo, alterar layout do banheiro social. Aqui eu coloco para quem que é, vou colocar Gabriel, e aqui quem fez, vou colocar TotalCAD, tá? Essa solicitação. Então, colocou aqui, deu um ok, prontinho, eu tenho uma atribuição e eu consigo aqui, ó, colocar uma referência para essa nuvem de anotação. Então, olha que legal. Quando eu seleciono, já me fala, ó, a referência 1 é alterar layout do banheiro social, tá? O que é mais legal também é que ela não para por aí. Com essa nuvem de revisão, eu consigo clicar aqui em Show Reference, ele já mostra para mim um texto para qual revisão isso daqui está referenciado, né? Nesse nosso caso aqui está referenciado a revisão 1, por isso que apareceu o 1 aqui. Esse texto eu posso manipular, mudar, ir de um canto para o outro, mas nada me impede também de apagar ele, que aí automaticamente ele apaga o texto também junto com nossa nuvem de revisão, tá? E aí eu posso ir revisando o meu projeto, né? Então eu posso criar outra nuvem aqui, por exemplo. Alterei aqui, ó, criei uma nova nuvem de revisão. E essa nuvem de revisão, eu vou vir aqui e vou criar uma nova. Eu vou colocar alterar modelo de Cuba. Quem? Para quem? Gabriel. Quem solicitou? O TotalCAD, ok? Então agora a gente tem duas referenciações. Nesse caso aqui, a referência da nossa nuvem de anotação vai ser 2, que é alterar o modelo da Cuba, tá? Se eu quiser mostrar os números, né, eu posso fazer isso sempre que eu quiser, tá? Colocar aqui para mostrar as referências, ou então, se eu não quiser, eu coloco esconder as referências, tá? Então, sempre que eu quiser, eu vou poder vir aqui, mostrar e esconder referências para as minhas nuvens de anotação, sempre evidenciar isso, tá? Então eu posso criar quantas eu quiser. Nesse caso aqui, por exemplo, né? Eu vou criar mais uma só para a gente ter uma lista pelo menos com 3, tá? Então eu vou criar uma aqui. Ok? E vou vir aqui em nuvem de revisão, Revision Manager, adicionar. Eu vou colocar rever simbologia 2D, por exemplo. Quem vai fazer isso? Gabriel. Solicitado pela TotalCAD. Então agora a gente tem mais uma revisão aqui descrita no nosso desenho. Sempre que a gente quiser, a gente pode pegar essa revisão também e gerar uma tabela, tá? Olha que legal. Então aqui a gente tem uma tabela escrito qual que é o número da revisão, quando foi solicitado, qual é a descrição e de quem para quem foi solicitado, tá? E sempre que eu quiser, gente, eu vou conseguir gerar isso daqui, né? Enviar isso daqui para Excel, tá?
Deixa eu colocar aqui no 3, só para a gente ter mais uma aqui, né? Vou colocar update, ela vai sempre atualizando, tá? Isso também é importante. Então, por um acaso, se eu já fiz isso daqui, eu quero deletar essa revisão, deleto, ele vai se alterar aqui na nossa lista, tá? Ele vai sempre se alterar. Porém, sempre que eu quiser, eu vou ter aqui dentro da lista de revisão, no nosso Revision Manager, todas as revisões que já foram solicitadas, tá? E aqui estão presentes no nosso projeto, eu consigo manter elas aqui e sempre que eu quiser posicionar e alterar conforme eu necessitar, tá? Então é bem legal, né? A gente consegue ter um novo recurso aqui de anotação que me permite ir de um lado para o outro, criar nuvens de anotações, mas não nuvens de anotações totalmente genéricas. Dentro delas a gente consegue colocar, então, o que tem que fazer, a data, de quem, para quem, né? Então consegue detalhar mais essa nuvem de revisão e gerar uma tabela disso para eu conseguir exportar para Excel, colocar na minha prancha as revisões que foram solicitadas, por exemplo, tá? Então é um recurso bem legal desse novo update, mas é só o primeiro. Agora vamos para o segundo recurso. Bom, e a segunda novidade que eu vou passar para vocês é sobre o novo modo de impressão do ArcLine 24, tá? Então no ArcLine 24 a gente deixa de ter aquela janela, né, de impressão como era antigamente. Agora, se a gente vir aqui imprimir, tem um menu muito mais próximo do que acontece em outros softwares aí, outras propriedades como os próprios leitores de PDF, né, e assim por diante, já começam a apresentar dessa forma. E como que a gente configura isso, né, esse modo de representação? A gente coloca aqui qual que é a impressora que a gente vai trabalhar. Aqui a gente coloca, né, como que a gente vai salvar esse PDF. Então, eu vou colocar aqui ArcLine novidades, por exemplo. Ok. Aqui eu coloco o tamanho desse papel, como sempre já vou ter as principais aqui descritas, né, como A2, por exemplo. E aqui se é landscape ou retrato, né, ou em forma de retrato eu vou querer essa impressão. Então eu defino essa informação. E se eu vou querer o desenho completo ou só a seleção, vou mostrar depois na parte de layout como fica, tá? Aqui é a tabela de cores, que eu consigo deixar tudo preto e branco, consigo colocar configurações, né, de impressão. E aqui, como que eu vou querer, se eu quero rotacionar o meu desenho 90 graus, se eu quero ele pré-definido mesmo. Então eu consigo uma leitura, uma manipulação de PDF bem mais próxima do que a gente já está acostumado, tá? O que é legal aqui, eu consigo sempre que eu quiser colocar aqui, ó, as escalas, né? Então, por exemplo, na 1:25, colocar 1:25, tá feito, meu desenho está na 1:25, eu posso imprimir isso aqui diretamente do meu model, sem passar para um layout, por exemplo, né? E aí eu vou fazer isso daqui, vou dar um imprimir para vocês darem uma olhadinha, e prontinho, nosso desenho está impresso, tá? Então, nossa manipulação dentro da aba de impressão ficou muito mais prática, muito mais leve de se trabalhar, tá? Mas, Gabriel, e antes, né, que eu mexia lá no layout, eu não gero direto assim a minha impressão. Eu gosto de passar primeiro para uma folha, montar com o meu carimbo, colocar minhas viewports e depois exportar. Como que ficou agora? Ficou bem parecido, tá? A diferença é que agora ele já identifica para você as folhas, então ficou até mais fácil, né? Então aqui no navegador de projetos, ó, eu vou até... vou vir até aqui a parte de layouts. Vou ver um layout de marcenaria aqui mesmo para a gente ter, tá? Ok. Vou imprimir então a folha 5 para a gente dar uma olhada, tá? Bom, então para imprimir ela não tem muito segredo. Venho aqui em imprimir. Ele vai colocar aqui, né? Coloco qual é a impressora, o nome que eu vou imprimir isso daqui, tá? Então eu vou colocar marcenaria banheiro, por exemplo, tá? Salvar. Aqui embaixo o tamanho da folha, nesse nosso caso é uma A3. Se vai ser paisagem ou retrato, já tá certinho. E aqui, ó, que legal. Eu tenho desenho completo ou eu posso escolher. Então eu posso escolher marcenaria folha 1, folha 2, folha 3, folha 4, folha 5 ou folha 6. Nesse nosso caso é a folha 5. Então ele já puxa direto para mim a folha 5, sem eu precisar fazer nada. Então ficou muito mais fácil, né? Eu só coloco aqui folha 5, prontinho, ele já centralizou ali a minha folha 5.
e já está configurado. Aqui no caso vai ser 1 para 1 sempre, né? Já está ajustado e vai ser só eu clicar em imprimir então para ele gerar essa impressão. Então a minha impressão ficou muito mais prática, muito mais rápida de ser executada aqui dentro do Artline. Então olha que legal, já imprimi de uma maneira fácil, rápida e sem muito trabalho, né? Sem muita configuração como um todo, tá? Então todo menu de impressão, toda nova ferramenta de impressão está com essa nova cara aqui, essa janelinha do lado, lembrando bastante, né, o dashboard que já tem no fluxo de trabalho nosso no Artline. Aqui ficou mais fácil de eu selecionar e posicionar porque eu consigo visualizar melhor o que eu estou fazendo, tá? Então esse é um recurso bem legal também que otimiza e acelera demais a parte de impressão. Bom, e para o próximo recurso eu vou ativar uma janela 3D aqui do nosso projeto. Então, deixa eu vir aqui. Ok, então estou numa janela 3D, basicamente. Só vou habilitar nossas portas dos armários, né? Então eu vou colocar portas fechadas para ele tampar ali a nossa representação dos armários, tá? Para eu passar algumas outras novidades para vocês, tá? A primeira tem a ver com o 3D Warehouse. Então sim, o 3D Warehouse que já é muito usado, né, dentro do Artline Pro, que você consegue baixar os seus modelos, consegue trazer qualquer tipo de modelo diretamente para o Artline. Agora não é só mais modelo, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui colocar vamos supor, tinta Souvenir, vamos dar uma olhadinha se a gente acha alguma coisa. Vou vir aqui em materiais. E aí, ó que legal. Várias tintas, tá, Souvenir, várias cores, né, já definida. E eu consigo baixar também texturas. Então, por exemplo, vamos supor que a gente queira usar essa Souvenir aqui, ouro branco, por exemplo, tá? Ou então, lebre. Vou baixar essa lebre aqui. Você loga com o 3D Warehouse, né? Provavelmente você já vai estar logado aí. Caso não, realiza o login aqui. Prontinho. Então loguei lá, né? Então basicamente escolhe qual que você vai querer fazer o download. Você faz, ele já abre aqui sua biblioteca. Essa é mais uma novidade, tá? Agora quando você baixa do 3D Warehouse, ele já te dá logo para você categorizar e jogar na pasta que você quiser. Então você não precisa mais importar primeiro e categorizar depois, já faz tudo junto. E aqui vai ser tinta Souvenir, vou colocar só uma cor aqui, ó, já posso alterar a cor direto aqui e colocar onde que eu quero, tá? Então, qual o produtor? Então vou colocar Souvenir. Souvenir. Aqui eu já posso colocar na categoria de cor, por exemplo, e aqui eu vou colocar tintas, vamos supor. E eu vou dar um OK, tá? Automaticamente ele já traz isso para o meu desenho. Então, se eu quiser alterar, agora fica fácil, né? Eu só clico, arrasto e coloco aonde que eu quero. Então, a gente já consegue aproveitar as cores do 3D Warehouse, trazer para dentro do Artline e já jogar aqui. Vamos fazer um teste com uma textura um pouco mais complexa para eu dar algumas outras dicas para vocês de como usar essa ferramenta, tá? Como vocês sabem, o 3D Warehouse é uma vasta biblioteca, então vocês podem encontrar diversos modelos dentro dele, né? Então vocês podem encontrar texturas assim, cores sólidas como Souvenir, coral e assim por diante, tá? Vai ter bastante opção aqui dentro do 3D Warehouse porque é a maior biblioteca do mundo, né? Mas se você quiser, você pode colocar qualquer outro tipo. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui madeira, por exemplo. Vamos ver o que a gente acha. Diversas modalidades de madeira, tá? A outra dica que eu dou para vocês é cuidado com o tamanho das texturas. Então, assim como a dica que eu dei lá quando eu passei sobre os blocos do 3D Warehouse, de tomar cuidado com o tamanho dos blocos, da textura também é importante. A diferença é que aqui é um pouquinho ao contrário, né? Na textura, toma cuidado com texturas muito baixas. Então, 300 por 300 pixels é baixíssima a textura. 1024 por 1024 já tá bom. Então, se você baixar essa madeira aqui, a textura dela vai ficar muito melhor que essa aqui de 300 por 300, tá? Então, essa é a dica que eu dou. Sempre olhe o tamanho dessas texturas. Achou uma que gostou? Aí sim, você pode baixar isso diretamente no seu Artline, tá? E aí se classifica, né? Então, eu vou colocar madeira 3D Warehouse. Ok,
Então, colocar aqui na categoria, nesse caso, vou colocar onde no meu mesmo, vou colocar madeira, tá? Bom, então agora está definido. Vou colocar essa madeira em outro canto, vou colocar ela aqui nesse nosso rack, vou clicar, arrastar, trocar o material por outro nesse objeto e eu vou clicar aqui. Olha que legal, ele já trocou o material exatamente do jeito que está lá no 3D Warehouse, tá? Então isso facilitou também na hora de eu tirar o render disso, né? Então sempre que eu quiser tirar a renderização daqui, já consigo muito mais fácil achar os materiais lá dentro do 3D Warehouse e já trazer sem precisar ficar caçando muito material, tá? Então é outra novidade bem legal, a possibilidade de importar SKM, que é o material do SketchUp, para dentro do ArcLine. Bom, e a próxima novidade aqui é a possibilidade de você importar qualquer textura que venha de CAD, então o arquivo .pat, né, que é o que o AutoCAD usa, o WCAD usa. Então agora você pode reaproveitar as achuras que você já está acostumado no CAD, no software BIM, né, então no ArcLine, tá? E como que você faz isso? Basicamente você cria a achura, né, vou criar algumas achuras aqui pra gente testar, tá? Então eu vou criar 3 quadradinhos e vou vir aqui colocar essa achura, uma em cada quadradinho, tá? Então agora a gente tem 3 achuras colocadas. Bom, como que você consegue trazer novos padrões do AutoCAD para dentro do ArcLine? Então, você vai selecionar essa achura, garantir que aqui esteja como padrão, tá? E aqui você vai selecionar essa opção, usar achuras do AutoCAD, tá? Que ele já vai te dar algumas do AutoCAD. E você consegue adicionar, indo aqui em novo padrão, selecionando qual que você quer, dando um abrir. Ele abre aqui para você, ó. Então aqui está o que a gente importou. E você dá um OK, tá? Então agora você já está usando. Logicamente aqui ele está grande, né? Então eu vou atualizar isso aqui, eu vou deixar em 0, eu vou diminuir a escala dessa nossa achura, só para mostrar aqui, ó, a achura importada em .pat, que eu não tenho nativa aqui dentro do ArcLine, então bem legal, né? E Gabriel, consigo importar só uma de uma vez? Não, tá? Você consegue importar quantas você quiser. Então, por exemplo, vou entrar no site aqui de download, né, de texturas, tá? Eu vou baixar 2 texturas. Vou baixar essa daqui. Tá? Então pode ser essa daqui realmente, ok. Vou dar um voltar lá na outra página. E eu vou vir aqui nessas achuras aqui de parece metal, né? Então ok. E eu vou baixar essa daqui, ó, que tem uns 3 checkzinhos. Bacana, ele baixou assim. Eu vou extrair elas, tá? Então eu vou extrair tudo. Ok, extrair. A outra não foi. Vou extrair tudo também. Prontinho. Então agora a gente tem 2. Eu vou passar as 2 para a mesma pasta, só para mostrar como que a gente consegue importar mais de uma vez, tá? E como que a gente faz? Seleciona, propriedades, padrão, usar achuras do AutoCAD, novo padrão. Seleciona tudo aqui, seleciona quantas você quiser e dá o abrir, tá? Ele vai incorporar elas, tá? Então, nesse nosso caso aqui, tá em download. Foi na outra pasta que eu juntei, né? Então, seleciona as 2, olha elas aqui, ó. A de madeira e as dos tracinhos que a gente colocou, tá? Vou colocar essa de madeira em uma, então. E na outra, eu já vou colocar a outra que a gente importou. E aqui eu coloco, né, a espessura dela. Deixa eu trocar aqui. Na verdade é essa que a gente importou, não aquela. Agora sim. Então coloquei o que a gente importou ali e agora o que a gente importou aqui. Então olha que legal essa nova novidade também, né? Então você consegue manter os padrões de achura que você já encontra no CAD, então no AutoCAD, no ZWCAD, e trazer para dentro do ArcLine as achuras que você quiser, tá? Lembrando que algumas principais já vieram, como a própria achura de concreto lá do CAD. Então você consegue trazer
e trabalhar aqui dentro, né? Bem legal. Bom, e a próxima novidade que eu também vou trazer para vocês fica dentro aqui da aba de documentação também, e é na ferramenta de tabela, tá? Então agora a gente tem duas novas opções de tabela, que é a parte de salvar tabela para Excel e salvar todas como Excel, tá? Antes a gente tinha que fazer o que? Só para lembrar vocês, a gente tinha que vir aqui definir a tabela como que a gente queria, né? Então, qual parede, qual porta, qual o estilo de cada um, definir aqui quais materiais é importante eu citar, quais das informações eu consigo colocar e colocando um por um no meu Arcline e depois exportar todas que eu coloquei dentro do meu Arcline, tá? Então, era dessa forma que era feito. Agora, você consegue vir aqui, tabela, salvar todas as tabelas para Excel. E aí você coloca onde você quiser essa tabela, tá? E ele vai ler, vai calcular e vai exportar basicamente tudo que você tem aqui dentro, definido, né? Logicamente, então tudo que vocês definirem lá naquela parte, ele exporta para vocês em Excel. Então, por exemplo, aqui, ó, tabela de parede, ele vai ter todas as partes que a gente pediu para colocar lá na tabela de parede. Tabela de porta, então ele colocou aqui, ó, quantas P1, quantas P2, P3, janela, quantas janelas, lajes, quantas lajes a gente vai trabalhar, no caso aqui eu usei algumas como bancada também, né? Coluna, quantas colunas a gente vai ter, vigas, quantos guarda-corpos, quantas formas, gessos, enfim, ele vai exportar literalmente tudo, tá? Elementos de map, quantas que eu tenho lá, tá? Então tem alguns conectores map nesse meu desenho. E até aqui os plotagens, tá? Então a folha 1, folha 2, folha 3, folha 4, folha 5 de marcenaria. Então eu tenho 5 folhas de marcenaria. Ou seja, ele consegue exportar tudo que eu tenho no meu projeto de uma só vez, sem eu precisar ficar colocando. Qual que é a vantagem disso, Gabriel? A vantagem é que eu não perco tempo de criando primeiro no Arcline para depois exportar. E o segundo ponto é que eu continuo com a flexibilidade que eu tinha antes quando eu colocava, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou definir uma tabela, a tabela de porta, por exemplo. Eu não vou querer a numeração da porta, eu vou querer o nome dela em primeiro e eu vou querer aqui dentro daqui uma descrição para ela, tá? Vou querer adicionar pelo menos um campo aqui de descrição para eu conseguir colocar. A contagem vai ficar por último e a área vai ficar aqui antes do minha largura e altura, tá? Então, olha que legal. Aqui no caso eu vou deletar o andar, não me interessa. Então, olha que legal. Eu configurei exatamente como eu quero a minha porta, tá? Minha lista de portas. Então, eu vou colocar aqui descrição. Ok. E aqui eu vou colocar largura versus altura. Ok. Então, defini certinho como eu quero. Quando eu defino certinho todas quando eu quero, eu posso exportar tudo de uma só vez clicando aqui. Ou mandar aqui, salvar uma só, tá? Então, vou voltar para tabela. Aqui eu exporto tudo, todas as categorias que eu classifiquei anteriormente, de parede, porta, laje, telhado, enfim, tudo que eu tiver no meu desenho e tiver categorizado lá em cima, ele exporta. Aqui eu consigo exportar uma só por vez, tá? Então eu coloco, por exemplo, porta. E aí eu já exporto essa porta direto sem eu precisar ficar colocando no Arcline primeiro. Então olha que legal. Aqui agora a gente tem a porta P1, quantos metros quadrados, quantidade de portas, quantas P3. E aqui eu posso colocar a descrição delas, né? Então, porta de abrir, X, por exemplo, e aqui assim por diante, tá? Então ele já exporta para mim conforme eu preciso, então diretamente pro Excel, sem eu precisar colocar no Arcline primeiro e depois exportar para o Excel. Ele já pula um passo e já exporta direto. Uma novidade bastante boa para otimizar o fluxo de trabalho também. Bom, gente, e esse foi o vídeo, tá? Basicamente, eu passei as principais novidades que tiveram nesse último update do Arcline 2024, mas tiveram algumas outras também, tá? Como a possibilidade de adicionar furos, né, nas portas das marcenarias diretamente no menu de edição de imobiliário, a possibilidade de você atribuir as fases de reforma também a platôs, ruas, as configurações de 2D de terreno que adicionaram umas novas informações,
e algumas outras, tá? Teve bastante novidade nesse update. Eu trouxe aqui as principais, as que eu achei mais legal passar para vocês aí. O que é legal é que todas as novidades, independente qual seja as que eu passei ou as que eu não passei, mantiveram o intuito do Arcline, né? De ser um software BIM completo e rápido, intuitivo e prático para o seu fluxo de trabalho no dia a dia, tá? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até uma próxima.